Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Confira agora mais um resumo diário da novela Te Dou a Vida. E por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Então vamos para o resumo do capítulo 26, exibido na segunda-feira, no dia 25 de outubro de 2021. Gina descobre que está grávida e diz a si mesma que seu filho será de Pedro. Helena diz a Ernesto que já tem tudo pronto para viajar para o dia seguinte. Ernesto cria empecilhos, mas cede quando Helena diz que Nicolas tem uma consulta com o Dr. Victor. Ernesto diz para Helena ir na consulta sem ele. Andrea quer comprar uma fortuna em roupas pela internet, mas o seu cartão é recusado. Horácio diz a Mônica que cancelou todos os cartões de Andrea. Mônica pede para que Horácio pare com essa guerra. Gina liga para Pedro e pergunta se eles podem se ver no dia seguinte. Pedro diz que não tem nada para falar com ela, diz que não quer vê-la e desliga o telefone. Ernesto diz para Nicolas que não poderá viajar com eles, mas que eles voltarão em breve. No dia seguinte, Gina faz exames de gravidez. Horácio aconselha Domingo a fazer alguns exames. O patrão de Pedro pede para Pedro ir ao aeroporto buscar a sua esposa que está voltando do exterior. Mais tarde, Andrea vai pagar a conta na cafeteria e o cartão não passa. Marta acaba pagando a conta e Andrea vai até o banco para saber o que está acontecendo. Gabriela diz a Irene que não poderá ir ao aeroporto, pois está com uma dor de dente. O gerente do banco informa a Andrea que os cartões dela foram cancelados pelo dono da conta. Andrea fica brava. Nelson e Domingos se encontram no mercado. Nelson diz que Domingo pode voltar a trabalhar na mecânica. Domingos se recusa a voltar a trabalhar na mecânica. Nelson pede desculpas a Domingo por sua atitude. Domingo diz que a atitude dele provou que a amizade entre os dois não vale nada. Mais tarde, André invade o escritório de Horácio e o insulta por ele ter cancelado seus cartões. Horácio diz que ela gasta muito. Horácio também diz que dará um cheque conservador para Irene, que sabe administrar melhor o dinheiro. Furiosa, Andréia dá um tapa em Horácio. Pedro está no aeroporto quando Helena e Nicolas chegam. Nicolas, emocionado, corre e abraça Pedro. Nicolas diz que pensou que Pedro não a amava mais, pois ele não respondia às suas mensagens. Irene chega no aeroporto, finge que não conhece Pedro e o cumprimenta. Horácio diz a Mônica que a Andréia saiu soltando fogo e que ainda lhe deu um tapa. Helena discute com Pedro por ele não ter respondido às mensagens de Nicolas. Pedro diz que se afastou de Nicolas porque ela pediu. Helena acusa Pedro de ter usado Nicolas para se aproximar dela. Pedro diz que ama seu filho por mais que ela e Ernesto não permitam que ele o veja. Helena diz que se isso fosse verdade, ele teria respondido às mensagens de Nicolas. Pedro disse também que não respondeu porque ela mesma pediu. Helena diz que jamais pediu isso. E Pedro mostra a mensagem enviada supostamente por ela, pedindo que não respondesse Nicolas. Helena diz que certamente foi Ernesto quem escreveu. Helena, arrependida, pede perdão a Pedro por tê-lo acusado sem motivo. A esposa do patrão de Pedro chega e eles vão embora. Os amigos da nova oficina em que Pedro trabalha foram demitidos. Nicolas se reencontra com André e fica feliz. A mecânica onde Pedro trabalha ficará fechada por um bom tempo. Andréia conta a Irene e Helena que Horácio cancelou seus cartões e que vai deixá-la na miséria. Andréia faz o maior drama sobre a falta de apoio do marido, e Nicolas escuta quando Andréia diz que depois de 35 anos de casados, ela e Horácio estão se divorciando. Pedro conta a Esther que a oficina em que trabalha ficará fechada por um tempo, e conta também sobre ter visto Nicolas e Helena no aeroporto. Andréia explica a situação a Nicolas sobre o divórcio dela com Horácio. Augusto está lendo um livro de romance e Nelson manda ele ir trabalhar ao invés de perder tempo. Irene diz a Helena que Ernesto foi muito baixo ao mandar uma mensagem para Pedro se passando por ela. Helena concorda e diz que ele não é um homem correto. Irene pergunta se ela ainda ama Pedro. Helena diz que pensou que não, mas que depois do que soube do que Ernesto pode ser capaz, voltou a ter dúvidas e não quer mais voltar aos Estados Unidos. Ernesto liga para Helena e ela é super fria com ele. Madre Regina liga para Ernesto para falar sobre o estado de saúde da sua mãe. Ernesto autoriza a inclusão da fisioterapia. Mariano diz à irmã que seu neto Eduardo é investigador de polícia.
A irmã Inês se empolga e diz que precisa conversar com ele em breve. Helena diz ao pai que foi um pouco de exagero da parte dele ter cancelado os cartões de sua mãe. Horácio conta sobre os gastos exorbitantes de Andréia. Helena também comenta com o pai que Nicolas já sabe sobre o divórcio dele e de Andréia e que reagiu bem. Domingo diz a Esther e Pedro que Nelson o chamou para trabalhar na mecânica, mas ele não aceitou. Pedro conta que se reencontrou com Helena e Nicolas no aeroporto. Mais tarde, Horácio e Gabriela se reencontram com Helena e Nicolas. Helena conta ao pai que Ernesto enviou uma mensagem se passando por ela, pedindo para que Pedro não respondesse mais às mensagens de Nicolas. Horácio fica furioso. Pedro lê novamente a mensagem enviada por Ernesto e comemora por não ter sido Helena quem escreveu. Gina deixa o resultado de exame de gravidez em cima da mesa para que Nelson veja. A irmã Inês comenta com a amiga que da próxima vez que o neto de seu Mariano vier, ela contará sobre a investigação que faz sobre Dona Isabel Ribas. Diz também que a Madre Superiora contou que quando Isabel foi internada, Isabel tratou Ernesto como intruso e disse que Ernesto queria roubar o seu dinheiro. A irmã Inês diz que ainda vai descobrir o que está por trás dessa história. Pedro incentiva Domingo a aceitar de volta o trabalho que Nelson ofereceu, ou ao menos que ele reconsidere a amizade dos dois. Capítulo 27, 26 de outubro de 2021. Domingo vai à casa de Nelson e o perdoa. Os dois conversam e se abraçam. Domingo vê o resultado de um exame em cima da mesa e pergunta se Nelson está doente. Ele diz que não. Pega o exame, quando ele abre, se surpreende ao descobrir que Gina está grávida. Domingo e Nelson ficam chocados com a gravidez. Helena liga para Pedro para marcar um encontro. Domingo diz a Nelson que Pedro vai se responsabilizar pela criança. Helena liga para Gabriela e pede que ela vá cuidar de Nicolas enquanto encontra Pedro. Irene mostra para a mãe o valor do cheque que seu pai deu. Andréia achou uma miséria e Irene diz que o valor é mais do que o suficiente. Gina confirma que seu pai já sabe sobre a sua gravidez. Helena diz a Gabriela que precisa conversar com Pedro. Esther descobre que Gina está grávida. Domingo diz que Pedro terá que se responsabilizar por seu filho. Ernesto liga para casa e Gabriela atende. Ele pergunta de Helena e Gabriela responde que Helena foi para a empresa. Nicolas e Ernesto se falam por telefone e Nicolas acaba deixando soltar que viu Pedro no aeroporto. Ernesto fica super chateado e descobre que Helena falou com Pedro por telefone. Samuel aconselha Pedro a não ficar se encontrando com Helena. Diz que Ernesto é louco e pede para que o irmão vá embora. Gabriela conta para Helena que Ernesto já sabe que ela e Nicolas viram Pedro no aeroporto. Ernesto liga para Helena e ela não atende. Depois, Ernesto liga para Irene e pergunta se Helena está com ela na empresa. Irene diz que está em casa. Ernesto desliga o telefone na cara de Irene e liga para uma funcionária da empresa, onde descobre que Helena não está lá. Pedro e Helena se encontram. Ernesto compra uma passagem de avião para voltar para o México. Helena pede perdão a Pedro por ter pensado mal dele por todo esse tempo. Ela diz que ainda está com dúvidas sobre o seu casamento e diz que Pedro poderá ver Nicolas. Andréia decide vender as coisas de Horácio para ter mais dinheiro e Irene a repreende. Helena diz para Gabriela que permitirá que Pedro veja Nicolas. Helena comenta com a irmã que sente várias coisas quando está com Pedro. Ela elogia Pedro e fala mal de Ernesto. Gabriela diz que só o fato de Helena comparar Ernesto com Pedro já demonstra que Helena pensa em Pedro de outra maneira. Pedro chega na casa de Nelson e Nelson entrega a ele o exame de gravidez de Gina. Pedro fica surpreso com a notícia e Nelson pergunta se ele irá se responsabilizar. Pedro afirma que sim. Pedro liga para Gina e ela não atende. Pedro liga novamente e Gina atende. Pedro diz que os dois precisam conversar. Gina diz que não tem nada para falar com ele e desliga. Nicolas pergunta à mãe se pode ver Pedro e Helena permite. Pedro está chocado e Esther tenta tranquilizar o filho. Esther diz que o filho é sempre uma bênção. O médico Vegas diz a Helena que Nicolas aparentemente está super bem. Pedro diz à mãe que está mal.
e que com o filho terá que manter contato com Gina pelo resto da vida. Pedro diz a Esther que Helena permitirá que ele e Nicolas se vejam. Helena, mais tarde, desabafa com a psicóloga e conta o que o Ernesto foi capaz de fazer em relação às mensagens. Helena diz que perdeu a confiança no marido. A psicóloga diz que Ernesto não mudará e que a decisão de continuar ou não com ele é somente dela. Esther confessa a Domingos que Helena permitirá que Pedro e Nicolas se vejam. Domingo diz que só espera que Pedro não confunda as coisas e que Pedro deve se responsabilizar pelo seu filho que está a caminho. Esther não concorda que seu filho se case com alguém que não ama só por obrigação. Domingo diz que a responsabilidade de Pedro agora é Gina e seu filho. Nelson diz à filha que sabe sobre a gravidez e ela responde que não queria causar um desgosto no pai. Nelson diz que Pedro já sabe da gravidez e que vai se responsabilizar. Pedro liga para Augusto e diz que acabou de descobrir que Gina espera um filho dele. Augusto se surpreende, pensa na possibilidade dele ser o pai. Gina diz a Nelson que não quer que Pedro volte com ela só por obrigação. Diz ainda que pode cuidar de seu filho sozinha. Nelson diz que é importante para uma criança ter um pai e uma mãe. Augusto liga para Gina e ela não atende. Augusto, desesperado, revela a Rosa que Gina está grávida e diz ter certeza de que esse filho é seu. Rosa diz a Augusto que o melhor que ele faz é esquecer sobre o que aconteceu entre ele e Gina. Irene descobre que Helena e Pedro se encontraram. Helena liga para Ernesto, mas o celular dele está fora de área de serviço. Por telefone, Nelson diz a Pedro que ele deve tomar muito cuidado com o que fala para Gina. Augusto surpreende Gina na rua e pede para que ela jure que o filho que ela está esperando não é dele. Ele diz que Pedro contou e que teve vontade de dizer o que aconteceu entre eles. Gina diz que entre eles não houve nada. Horácio descobre que Andréia colocou as suas coisas à venda. Ele liga para Andréia, que responde com um tom de deboche.